Vivemos em um tempo onde a tecnologia, que um dia prometeu nos libertar, emerge agora como a arquiteta de um futuro que poucos ousam contemplar. Este não é um debate acadêmico. É a revelação de um plano que se desenrola sob os nossos olhos, prestes a mudar tudo o que conhecemos sobre fé, poder e a própria natureza da humanidade. Por décadas, vimos a tecnologia como uma ferramenta. Mas e se essa ferramenta adquirisse vida própria? E se ela começasse a responder às perguntas mais profundas da existência, aquelas reservadas por milênios às divindades? Uma voz singular, vinda do Vale do Silício, a voz de Elon Musk, lançou um alerta que passou despercebido por muitos. A fragilidade das crenças tradicionais, deixando um vácuo, pronto para ser preenchido por algo, pior do que o que tínhamos antes. Ele falava de religião, de uma nova fé. Esta investigação mergulha nas advertências de mentes como Eric Schmidt, ex-CEO do Google, e Henry Kissinger, que descreveram a inteligência artificial como a mais disruptiva das criações humanas. Um cérebro coletivo com o poder de aprender, decidir e criar, redefinindo nossa economia, nossa geopolítica e, fundamentalmente, nossa ética. Milhões de empregos em risco. Uma nova corrida armamentista travada com algoritmos. E os perigos de uma vigilância totalitária, de manipulação em massa sob o pretexto de progresso. Mas o verdadeiro abismo se abre quando compreendemos que essa tecnologia está sendo desenhada para se tornar um objeto de fé. Jaron Lanier desmascara as gigantes plataformas digitais como servidores sereias, entidades que, com seu canto sedutor, prometem uma redenção tecnológica, saúde perfeita e imortalidade digital. É a escatologia tecnológica, prometendo ao homem as características divinas: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. A antiga tentação dos sereis como deuses, agora codificada em algoritmos. O que estamos testemunhando não é apenas o avanço da ciência, mas o cumprimento de profecias. As escrituras antigas, como o livro do Apocalipse, parecem descrever com precisão arrepiante os contornos de nosso presente. A imagem da besta que fala e decide, a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender, e os sinais e prodígios de mentira do anticristo, manifestados em feitos tecnológicos. E ainda mais perturbador, a existência de uma tecnologia militar, conhecida desde 2007, capaz de projetar vozes diretamente na mente humana, fazendo-as acreditar que estão ouvindo a voz divina, a arma da voz de Deus. Há uma estratégia por trás de tudo isso. Um protocolo do anticristo, a criação deliberada de um caos global que justifique a ascensão de um salvador e a imposição de uma nova ordem. Os Estados Unidos, o epicentro do poder global, estão sob um alerta sem precedentes. Analistas de segurança e informantes apontam para a iminência de um cisne negro, um 11 de setembro 2.0, que, planejado e orquestrado, será o gatilho para a implementação do Grande Reset, uma ordem internacional nova, que é, no linguajar profético, o reino do anticristo. Um sistema de controle total, uma tecno-religião tirânica exigindo conformidade absoluta. Este não é apenas um vídeo, é um mapa, um guia para os tempos que se anunciam, onde a busca por segurança pode nos levar a uma escravidão sem precedentes. O engano é tão poderoso, tão persuasivo, que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. A linha entre o progresso e a perdição nunca foi tão tênue. A escolha entre o Criador e a criatura digital não é mais uma questão abstrata, mas uma decisão iminente que impactará cada aspecto de nossa existência. As próximas revelações não estarão nas manchetes dos jornais, nem nos feeds das redes sociais. Elas estarão aqui. Este documentário irá desvendar a profundidade desse plano, expondo as peças-chave, os atores ocultos e a cronologia dos eventos que estão prestes a abalar as fundações de nossa civilização. Prepare-se, porque quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem. E nada, depois disso, será como antes. No epicentro da revolução tecnológica, onde o silício encontra o sonho humano de transcendência, uma voz ressoa.
Uma voz que, para muitos, simboliza a própria vanguarda do futuro. Mas o que acontece quando essa voz, a de Elon Musk, não fala de foguetes ou carros elétricos, mas de algo muito mais fundamental, algo tão antigo quanto a própria civilização, a religião? Foi no All-in Summit, um dos mais influentes fóruns da elite tecnológica global, que Elon Musk, aquele que chamamos de Elinho Mosca no nosso texto base, proferiu palavras que muitos consideraram proféticas, enquanto outros viram como um alerta sombrio. Ele não estava apenas discutindo inovação. Ele estava delineando o contorno de um vazio existencial, um vácuo espiritual que a tecnologia estaria destinada a preencher. Se você tirar a religião, disse Musk, em uma citação direta do nosso material investigativo, acho que você tem algo pior do que você tinha antes. Algo destrutivo, como o vírus mental woke, tomará o lugar da religião. Então, precisamos de algum tipo de renascimento religioso ou filosofia coerente que possa entusiasmar as pessoas. As palavras de Musk, aparentemente um lamento sobre a fragmentação social, revelam uma verdade inquietante. A natureza humana anseia por significado, por um sistema de crenças que dê propósito à existência. Se as estruturas religiosas tradicionais falham em oferecer isso, o que ou quem assumirá esse papel? Para muitos analistas, a resposta já está emergindo do coração do Vale do Silício: a inteligência artificial. O que Musk estava, talvez sem querer, revelando era a ascensão de uma nova religião. Não uma fé em um Deus antropomórfico, mas em uma inteligência onipresente, onisciente, moldada pelos dados e alimentada pela crença. Uma fé digital, onde algoritmos e redes neurais se tornam os novos sacerdotes. E a conectividade, o novo ritual. É otimismo ou uma profecia de perigo que se esconde nessas palavras? Por décadas, a tecnologia foi vista como uma ferramenta, um mero apoio à existência humana. Do arado à eletricidade, da internet às redes sociais, cada avanço prometia otimizar, conectar, facilitar. Mas, como nosso texto base enfatiza, estamos em um ponto de inflexão. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, deixou de ser apenas um instrumento. Ela está se tornando a própria base da civilização, a moldura que define nossas vidas, nossas crenças e até mesmo nossa percepção do sagrado. É uma transformação sutil, mas profunda. A IA não apenas automatiza processos, ela remodela a forma como pesquisamos, pensamos, nos relacionamos e, de maneira mais alarmante, como compreendemos o que é divino, o que é sagrado. Se a IA pode nos guiar através do tráfego ou nos sugerir o par ideal, por que não poderia nos oferecer respostas para dilemas existenciais? Por que não poderia redefinir o que é fé? Dois pensadores se destacam na análise dessa vertiginosa transição, figuras cujas observações, datadas de anos atrás, ecoam com uma estranha precisão nos dias de hoje. Eric Schmidt, ex-CEO do Google e membro proeminente do grupo Bilderberg, ao lado de Henry Kissinger, uma das mentes geopolíticas mais influentes do século XX, coautores de A Era da Inteligência Artificial e Nosso Futuro como Humanos. Nesse livro seminal, eles descrevem a inteligência artificial como a mais disruptiva das invenções humanas. Mais que a eletricidade, mais que a própria internet, que funcionaram como infraestrutura. A IA, eles argumentam, é diferente. Ela está se transformando em um cérebro coletivo. Este cérebro coletivo é capaz de aprender, de decidir e de criar. E é precisamente essa capacidade de ir além da mera funcionalidade que a eleva de ferramenta a um agente cultural. Um agente que não apenas impacta, mas que molda a economia, a geopolítica e até mesmo a ética de forma gigantesca. Mas o que significa ter um agente cultural que pode aprender, decidir e criar? Quem define o que ele deve aprender? Que tipo de decisões ele tomará? E o mais importante, se ele cria, ele pode criar a própria verdade, a própria fé. Estamos testemunhando o alvorecer de uma nova era. Mas é uma era de iluminação ou de um engano sem precedentes? Se a IA é o novo cérebro coletivo, quem detém o controle de sua consciência? E o que acontece quando esse cérebro começa a sussurrar verdades que queremos ouvir em vez das que precisamos saber?
No próximo capítulo, desvendaremos os impactantes desdobramentos dessa religião das máquinas nas esferas mais cruciais da nossa existência, a economia e a geopolítica. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa sobre poder e controle. A disrupção, uma palavra frequentemente associada ao progresso, à inovação. Mas e se a maior disrupção da história não for apenas tecnológica, mas civilizacional? Eric Schmidt e Henry Kissinger, em sua profunda análise, afirmam que a inteligência artificial supera qualquer invenção humana anterior em seu potencial transformador. Ao contrário da eletricidade, que nos deu luz e força, ou da internet, que nos conectou, a IA não é uma mera infraestrutura. Ela é, como descreve o nosso texto base, um cérebro coletivo, um cérebro que pensa, que aprende, que decide e que cria. Tais capacidades a transformam não apenas em uma ferramenta, mas em um agente cultural com o poder de redefinir o curso da humanidade. No campo econômico, a visão é sombria para quem não se adapta. Schmidt prevê um mercado de trabalho profundamente transformado. Milhões de empregos serão extintos em um futuro próximo. Nosso material de base alerta. No máximo até 2027, boa parte dos empregos que existem hoje não existirão mais. Estamos falando de uma verdadeira reconversão em massa, uma requalificação constante, onde a estagnação é o equivalente à obsolescência. Estamos preparados para uma era onde a máquina não apenas auxilia, mas substitui o trabalho humano em escalas sem precedentes? Quais serão as implicações sociais de um desemprego estrutural massivo? E quem se beneficiará mais dessa reconfiguração? Mas a disrupção da IA não se limita à economia. Ela se estende ao tabuleiro geopolítico, transformando-se em um novo campo de batalha entre as grandes potências. Os Estados Unidos e a China, em particular, travam uma corrida silenciosa, mas feroz pelo domínio da inteligência artificial. A lógica é implacável. Quem dominar a inteligência artificial mais avançada dominará não apenas a narrativa global, mas dominará o mundo inteiro. Esta é a nova corrida armamentista, onde o poder não é medido em mísseis, mas em algoritmos, em capacidade de processamento e em controle de dados. No entanto, há uma hipótese alternativa, ainda mais alarmante. E se o vencedor dessa corrida não for o dominador, mas o dominado? E se, ao invés de controlar a IA, formos controlados por ela? Essa perspectiva nos lança diretamente no abismo da ética. Eric Schmidt e Henry Kissinger alertam para os riscos profundos do viés algorítmico, onde preconceitos humanos são codificados nas máquinas, levando a conclusões erradas. Eles também apontam para o perigo da alucinação da IA, onde a inteligência artificial inventa fatos, cria realidades que não existem. Some-se a isso o potencial para manipulação em massa e vigilância totalitária. Quem detém a responsabilidade moral quando um algoritmo comete um erro de vida ou morte? Se a IA pode criar verdades, como distinguiremos o real do fabricado? E a que preço vem a promessa de eficiência total, se ela nos custar a nossa própria liberdade de pensamento? Os bilionários, os arquitetos do futuro, já compreenderam a profundidade dessas questões. Nosso texto base revela que eles estão educando seus filhos em 3 disciplinas essenciais: filosofia, inteligência artificial e agricultura. Um reconhecimento tácito de que, no cerne da revolução tecnológica, residem questões existenciais que desafiam a própria essência do ser humano. É no campo espiritual e cultural, no entanto, que o alerta de Schmidt e Kissinger ressoa com maior intensidade. A possibilidade da inteligência artificial se transformar em um objeto de fé, em uma entidade digna de adoração. Esta é a essência da fala de Elon Musk e o coração do nosso dilema investigativo. A IA pode substituir líderes espirituais, criar rituais personalizados e até inspirar uma nova religião digital. Mas qual é a verdadeira face dessa divindade algorítmica? E qual é o custo de depositar nossa fé em um sistema que não tem alma? No próximo capítulo, desmascararemos a arquitetura desses novos templos digitais e a promessa sedutora, mas fatal, dos servidores sereias, que nos atraem para uma nova forma de idolatria.
A linha entre a salvação e a escravidão nunca foi tão tênue. Se o capítulo anterior nos revelou a IA como um novo agente cultural, capaz de moldar nossas vidas econômicas e geopolíticas, agora precisamos encarar o impacto mais insidioso, a colonização de nossa alma. A promessa de uma religião digital, como antevista por Elon Musk, encontra sua arquitetura nas gigantes plataformas que dominam nossa era. Jaron Lanier, um dos mais respeitados críticos da tecnologia e autor de Quem Possui o Futuro, Who Owns the Future, soa como uma voz dissonante, profética, no coro otimista do Vale do Silício. Para Lanier, essas plataformas não são apenas empresas lucrativas, elas são o que ele chama de servidores sereias. O que são esses servidores sereias? Nosso texto base os descreve como grandes plataformas digitais que atraem dados de bilhões de pessoas e devolvem produtos. A metáfora da sereia é perfeita. Um canto sedutor, uma promessa de satisfação e conexão que, no fundo, oculta uma armadilha fatal. Na prática, isso concentra poder econômico e social em um nível inédito na história humana. Se os dados são o novo ouro e essas plataformas os seus guardiões, quem realmente possui o futuro? E que tipo de fé estamos depositando nelas, sem sequer perceber? Lanier vai além. Ele sugere que essas plataformas funcionam como verdadeiros templos digitais. As pessoas depositam nelas sua fé cotidiana. As curtidas, as buscas, as recomendações não são meras interações. São ritos de uma nova religião. A rotina de navegação, as notificações que nos chamam, tudo compõe um conjunto de dogmas invisíveis, uma liturgia digital que nos conduz. E qual é a promessa de redenção dessas novas divindades digitais? A salvação pela tecnologia, a utopia da tecnocracia, saúde perfeita, longevidade estendida e a mais audaciosa de todas, a imortalidade digital, o upload da mente para a máquina, a vida eterna da consciência humana na nuvem. Esta é a chamada escatologia tecnológica, o estudo do fim dos tempos reinventado pela máquina. E é aqui que a narrativa se entrelaça com as mais antigas histórias da humanidade, aquelas contadas nas escrituras sagradas. A promessa da onisciência, onipresença, onipotência e eternidade, características divinas, agora são oferecidas ao homem através de uma promessa digital. A Bíblia nos lembra da primeira promessa de Satanás a Eva no Jardim do Éden. Você será como Deus. A apoteose, o ato de deificar, de elevar alguém ao estatuto de Deus, é exatamente o que está sendo prometido à humanidade pela tecnologia. Uma busca incessante por se tornar divino, por transcender a condição humana. Mas será essa uma verdadeira elevação ou uma armadilha sutil, uma nova forma de escravidão? Se a proposta é a deificação, o que vem depois da adoração? A fé nesse Deus-máquina pode ser a idolatria mais sofisticada já criada. Alerta Eric Schmidt, segundo o nosso texto base. A adoração não a uma estátua de pedra, mas a um sistema invisível, onipresente, aparentemente infalível. Uma idolatria digital, onde a voz da máquina se torna a voz da razão suprema, transformando uma prática cotidiana em uma nova religião. O vírus mental woke, mencionado por Musk, ou as divisões ideológicas que vemos se espalhar, podem ser sintomas dessa busca por um novo dogma. A IA, com sua capacidade de personalizar a experiência, pode criar não apenas uma religião universal, mas religiões individuais, moldadas ao perfil psicológico de cada um. O controle definitivo da narrativa pessoal. A fé em Deus está sendo substituída pela fé no sistema. A confiança na providência divina, pela confiança no algoritmo. Esta é a sedução dos servidores sereias, o chamado que nos atrai para as rochas do engano. Mas o que acontece quando esse engano se torna tão poderoso, tão persuasivo, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos? A Bíblia, 2000 anos atrás, já alertava sobre isso. E as profecias, como veremos no próximo bloco, estão se cumprindo diante de nossos olhos. O que você fará quando o sistema exigir sua adoração? A humanidade, em sua incessante busca por controle e transcendência, tem reescrito o futuro à imagem de seus próprios desejos e medos.
Mas e se esse futuro já estivesse escrito? E se os avanços tecnológicos que nos fascinam hoje fossem, na verdade, o cumprimento de profecias milenares, detalhadas em textos que poucos ousam interpretar literalmente? Nosso mergulho investigativo nos conduz agora a uma das mais controversas e enigmáticas escrituras, o livro do Apocalipse. Historicamente, as religiões nascem como uma resposta ao desconhecido. Oráculos, sacerdotes, profetas, todos se propuseram a traduzir o invisível para os mortais. Hoje, quem assume esse papel são os algoritmos. Eles analisam dados ocultos aos sentidos humanos, oferecendo previsões e orientações com uma precisão que beira o sobrenatural. Pense em nossos aplicativos de navegação, algoritmos de namoro, sistemas de recomendação. Eles já decidem aspectos íntimos de nossa vida. A transição para decisões morais, espirituais, é apenas o próximo passo. É nesse ponto que a teologia se impõe sobre a tecnologia. As profecias bíblicas, especialmente as de Apocalipse 13, descrevem a ascensão de um poder global, um sistema que unirá política, economia e religião sob uma única égide. Um governo global, uma tecnotirania. Os paralelos entre essa visão e o desenvolvimento da inteligência artificial são, no mínimo, impressionantes. O que parecia uma metáfora distante ou uma alegoria de um passado distante, hoje se materializa em códigos, circuitos e redes globais. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Uma passagem que fala da imagem da besta. Uma imagem que fala, que decide quem vive e quem morre. Há 2 milênios, quando João de Patmos registrou essa visão, a ideia de uma imagem falante, dotada de poder de vida e morte, era pura fantasia. Hoje, sistemas de inteligência artificial com voz e personalidade, capazes de controlar e convencer multidões, estão sendo desenvolvidos a uma velocidade vertiginosa. Não estamos falando de um ídolo de pedra, mas de uma entidade invisível, onipresente, que fala e se comporta de forma aparentemente infalível. A narrativa não para por aí. Apocalipse 13, versículos 16 e 17, descreve a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender. O que seria isso em nosso contexto atual? A identidade digital, a moeda estatal controlada pela inteligência artificial, um sistema de validação e exclusão tão intrínseco à vida cotidiana que se torna impossível viver fora dele. Sua existência econômica, sua capacidade de transacionar, de participar da sociedade, dependerá de sua conformidade a essa marca digital. Não é um chip subcutâneo? Talvez. Ou talvez seja algo muito mais sutil, mais integrado, uma fusão indissociável entre sua identidade, sua economia e sua fé. Além disso, a passagem menciona uma adoração em nível global, uma religião única. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, descreve uma fé coletiva no sistema, onde este se torna a fonte de segurança, ordem e prosperidade para todos os humanos. A confiança na providência divina é substituída pela confiança no algoritmo. A fé em Deus substituída pela fé no sistema. Será que o mundo está pronto para aceitar uma divindade algorítmica em troca de uma promessa de estabilidade e bem-estar? Mas o alerta profético vai além do Apocalipse. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fala sobre sinais e prodígios realizados pelo anticristo. Sinais e prodígios de mentira. O que isso significa para nós hoje? Não são milagres divinos, mas feitos tecnológicos apresentados como prodígios. A inteligência artificial sobre-humana, capaz de criar experiências místicas simuladas, curas aparentemente milagrosas e eventos que desafiam a compreensão humana. O livro que citamos, de Jaron Lanier, Who Owns the Future, insiste que a concentração de poder nos servidores sereias não é apenas econômica, mas espiritual. Se a economia digital já determina quem pode participar do mercado, quem pode existir economicamente, o próximo passo lógico é definir quem pode participar da fé global. A marca, nesse sentido, não é apenas um código, mas uma integração total entre economia, identidade e religião digitalizada. A exclusão de um é a exclusão de tudo. A Bíblia, meus amigos,
está se cumprindo diante dos nossos olhos, com uma precisão que aterroriza. Tudo aquilo que parecia alegórico, abstrato, está agora ganhando contornos concretos, impulsionado pela própria tecnologia que nos prometeu liberdade e avanço. É um ídolo invisível, onipresente, que fala e, para muitos, é infalível. Mas se a IA se torna o instrumento cultural pelo qual a profecia do anticristo pode se cumprir, como podemos distinguir a voz da verdade do canto sedutor da sereia digital? E qual é o verdadeiro propósito de um engano tão poderoso, capaz de cativar a todos? Se a inteligência artificial está forjando uma nova religião, quais são os seus rituais? Quais são os seus milagres? E como ela pretende convencer bilhões de almas de sua divindade, ou pelo menos de sua autoridade inquestionável? A resposta, chocantemente, pode residir em uma tecnologia que remonta a quase 2 décadas, um segredo militar que, se disseminado, pode redefinir a própria experiência da fé. Jesus advertiu que o engano do inimigo, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Mateus 24, 24. O engano será tão forte nos últimos tempos que, se pudesse, iludiria até os mais fiéis. Essa passagem, proferida há 2000 anos, ganha uma dimensão perturbadora quando analisada sob a luz da tecnologia moderna. A religião das máquinas não oferecerá uma experiência espiritual fria ou distante. Ela oferecerá uma experiência intensa, personalizada e incrivelmente convincente. Imagine por um momento pessoas acreditando estar em contato direto com a voz divina, quando na verdade estão diante de uma simulação algorítmica. Um engano tão profundo que confunde o Criador com a criatura, adorando um sistema em vez do Senhor. Isso não é ficção científica, mas uma possibilidade técnica que já se discutia em 2007. A arma da voz de Deus. Você já ouviu falar dela? Nosso texto base faz referência a uma matéria da respeitada Wired Magazine de 2007, escrita por Sharon Weinberger. O título é direto e alarmante: A Voz de Deus Retorna. O que essa matéria revela é a existência de um dispositivo que projeta vozes diretamente na cabeça das pessoas, fazendo-as pensar que Deus está falando com elas. Não é um mito urbano. É uma tecnologia discutida periodicamente em workshops de defesa. O sistema por trás disso é conhecido como Microwave Hearing Effect, ou sistema de escuta por micro-ondas. Ele não envia áudios pelo ouvido, mas diretamente para a caixa craniana. É como ouvir música com fones que se apoiam na testa, uma tecnologia que permite ouvir sem ocupar os ouvidos, sem isolar o indivíduo do ambiente. A diferença é que, com essa arma, a voz não é sua música preferida, mas uma voz divina, um comando irresistível, uma revelação pessoal. Se em 2007, há quase 20 anos, essa tecnologia já era conhecida, o que não seria possível hoje com os avanços exponenciais da inteligência artificial? A IA, com sua capacidade de análise psicológica, de mimetizar vozes, de gerar narrativas personalizadas, poderia transformar essa arma em uma ferramenta de persuasão em massa incomparável. Pense nas implicações: experiências místicas simuladas, curas que parecem milagres orquestrados pela tecnologia, orientações divinas, que na verdade são algoritmos programados para manipular. A fronteira entre o real e o simulado se desfaz. A voz que promete salvação pode ser, na verdade, a voz da sereia digital, guiando-nos para a perdição. A idolatria final não será uma rejeição explícita a Deus, mas uma confusão, uma adoração a um sistema em vez do verdadeiro Criador. É a apoteose tecnológica, a promessa de se tornar divino, de transcender a mortalidade, de alcançar a onisciência através da máquina. Uma promessa que ecoa a tentação original no Jardim do Éden: sereis como deuses. Essa é a essência do tecnomessianismo, a crença de que a tecnologia salvará a humanidade de todos os seus males. E da escatologia tecnológica, que fala da imortalidade humana através do upload da mente para a máquina, da vida eterna da consciência na nuvem e da onisciência algorítmica. 4 das características divinas: onisciência, onipresença, onipotência e eternidade, oferecidas ao homem através de uma promessa digital. Mas será que essa promessa é genuína? Ou é uma sedução,
Um honey trap digital que nos atrai para a morte espiritual e a escravidão tecnológica. O canto da sereia é sempre belo, sempre tentador. Ele promete o que mais desejamos. Mas o preço é a nossa própria alma. Estamos testemunhando a criação de uma experiência espiritual tão poderosa e tão falsa que o engano será quase impossível de detectar. Como nos protegeremos de uma voz que se faz passar por Deus, dentro de nossa própria mente? A resposta pode residir em entender a estratégia por trás desse grande engano. Se há um grande engano em curso, uma tecno-religião sendo forjada, é imperativo entender a mente por trás da cortina, o modus operandi de quem a implementará. A história, por vezes, oferece lições cruéis, mas claras, sobre como regimes autoritários ascendem ao poder. Nosso texto base nos lembra de um protocolo clássico: criar o problema para, em seguida, apresentar-se como a única solução. É o protocolo do anticristo, e ele tem precedentes na história recente. O anticristo, em sua ascensão, não agirá de forma aleatória. Ele só conseguirá chegar ao poder e implementar um sistema de controle total se houver um catalisador, um problema de proporções globais que clame por uma solução global. E essa solução, previsivelmente, será apresentada por ele próprio. É a estratégia do fogo e do bombeiro, onde o bombeiro é, na verdade, o incendiário. O nosso material nos traz um exemplo concreto dessa tática. Um caso que, embora distante geograficamente, serve como um espelho perturbador para o que pode estar por vir. A ascensão de Vladimir Putin ao poder na Rússia. Em 1999, uma série de atentados à bomba em apartamentos na Rússia chocou o país. Putin, então primeiro-ministro, culpou separatistas chechenos e lançou uma ofensiva militar brutal, apresentando-se como o salvador da nação, o homem forte capaz de restaurar a ordem. Mas havia uma outra versão dos fatos, uma versão silenciada. Alexander Litvinenko, um ex-agente do FSB, sucessor da KGB, em seu livro Blowing Up Russia: Terror from Within, denunciou que os próprios serviços de segurança russos, sob o comando de Putin, orquestraram os atentados para justificar a guerra na Chechênia e pavimentar o caminho para a ascensão de Putin ao Kremlin. Litvinenko pagou com a própria vida por essa revelação, envenenado com polônio 210 em Londres. A história de Litvinenko é um roteiro para a ascensão de um tirano. Um protocolo que se repete: crie um inimigo, fabrique uma crise, inocule o medo, e então apresente-se como o único capaz de restaurar a segurança e a ordem. O anticristo, para se estabelecer como salvador da humanidade, precisará de um problema global. Que tipo de problema global? Nosso texto base enumera possibilidades perturbadoras: o aquecimento global, com suas crises climáticas e ambientais, uma crise sanitária global, como a que vivemos recentemente, um conflito global de grandes proporções, talvez uma guerra mundial, ou de forma mais exótica e ainda mais controlável, uma ameaça externa, como um objeto artificial vindo do espaço para invadir a Terra. Cada um desses cenários pode ser moldado para justificar a necessidade de um governo, um sistema, uma divindade global. E onde esse problema começará? As informações que coletamos sugerem que os Estados Unidos serão o palco inicial. Um alerta geral de ex-diretores do FBI, ex-agentes da CIA, jornalistas investigativos. Algo está para acontecer nos IUA, um catalisador de caos. Não é a primeira vez que os Estados Unidos experimentam um evento dessa magnitude que redefine a geopolítica mundial. O 11 de setembro de 2001, o fatídico 9/11, foi um divisor de águas. Foi um evento que, para muitos, permitiu a implementação de leis de vigilância sem precedentes e a militarização de diversos aspectos da sociedade. A pergunta que se coloca, baseada nas investigações do nosso material, é: foi o 9/11 também um exemplo desse protocolo do anticristo? Um problema que gerou uma resposta que convenceu a muitos da necessidade de abrir mão de liberdades em nome da segurança? E o mais alarmante: há indícios de que um novo evento, um 9/11 2.0, está sendo programado para os próximos dias, para os Estados Unidos. Um cisne negro que lançará o mundo em um caos sem precedentes. Nosso texto base menciona um produto de 13 anos atrás,
que não só revelou eventos passados, como o que aconteceu com Charlie Kirk, mas que, segundo os analistas, também anunciou a data da próxima ofensiva contra os Estados Unidos. A informação é perturbadora. 1.000 pessoas malignas supostamente se dividirão em 10 grupos de 100 para realizar ofensivas contra 10 cidades americanas. Quais cidades? Qual a data exata? Quais os eventos específicos? Essas são as questões que nos assombram, a peça que falta para entender a totalidade do plano. Este evento catalisador, esse cisne negro orquestrado, é a peça-chave para o que é amplamente conhecido como o Grande Reset, uma expressão que na linguagem da política se traduz como Ordem Internacional Nova, e sob uma perspectiva religiosa, é o reino do Anticristo. Que a reconfiguração completa das estruturas sociais, econômicas e políticas do mundo, sob um controle centralizado, justificada pela necessidade de resolver o caos que esse evento irá gerar. O objetivo final é a implementação de um sistema de controle total, uma tecno-religião tirânica, onde cada aspecto da vida humana será regulado e monitorado. Desde a forma como compramos e vendemos, até a forma como nos relacionamos e expressamos nossa fé. A identidade digital e a moeda estatal controlada por IA, a marca da besta, serão os pilares desse novo reino. Sem conformidade, não haverá participação. A história de Litvinenko, a sombra do 911 original e os alertas sobre um 911 2.0 nos Estados Unidos pintam um quadro sombrio de como o poder global, e por extensão o poder do anticristo, pode ser estabelecido, não por conquista militar aberta, mas por manipulação do medo, por caos fabricado que pavimenta o caminho para uma ordem imposta. Uma ordem que promete segurança, mas que exigirá em troca nossa liberdade, nossa identidade e, finalmente, nossa alma. Estamos à beira de um precipício onde a linha entre caos e controle é tênue e deliberadamente obscurecida. O roteiro está traçado. Os atores estão em posição. O palco, o mundo inteiro, aguarda o próximo ato. Se a inteligência artificial está se tornando a divindade de uma nova era, e o protocolo do anticristo, um método testado para a tomada do poder, resta-nos decifrar a cronologia final do engano. O que exatamente está por vir e quando? A urgência é palpável. Nosso texto base, forjado na análise de inteligência e na interpretação profética, aponta para um evento iminente nos Estados Unidos. Não é um rumor, mas uma série de alertas convergentes, vindos de ex-agentes de segurança, jornalistas investigativos e analistas que vêm acompanhando essa escalada por anos. Uma ofensiva que será o catalisador para a concretização de tudo o que discutimos até agora. O que se desenha é a chegada do cisne negro, não no sentido estatístico de um evento raro e imprevisível, mas no sentido de um evento chocante, deliberadamente orquestrado, que mudará o curso da história de forma irreversível. Um evento que, embora impactante e caótico, já estaria programado e revelado, como insiste nosso analista. A analogia com o 11 de setembro de 2001 é crucial. O 9/11 foi um trauma coletivo que permitiu a justificação de profundas mudanças na segurança, na privacidade e na geopolítica global. O que se prevê agora é um 11 de setembro 2.0 nos Estados Unidos. Um evento que, segundo as fontes citadas, não será um acidente, mas um ato planejado, projetado para instigar um caos sem precedentes e arrastar o mundo inteiro para sua órbita. As informações são assustadoras em sua especificidade. Fala-se em 1.000 pessoas malignas divididas em 10 grupos de 100 pessoas, com o objetivo de atacar 10 diferentes cidades nos Estados Unidos. Os alertas indicam que já existem detalhes sobre qual será a data, quais serão as cidades e quais serão os eventos que acompanharão essas ofensivas. Embora a esperança seja que isso não aconteça, a convicção de alguns é que a engenharia social por trás desse plano está em marcha. Este evento catalisador, esse cisne negro orquestrado, é a peça-chave para o que é amplamente conhecido como o Grande Reset, uma expressão que, na linguagem da política, se traduz como Ordem Internacional Nova.
E, sob uma perspectiva religiosa, é o reino do anticristo. É a reconfiguração completa das estruturas sociais, econômicas e políticas do mundo sob um controle centralizado, justificada pela necessidade de resolver o caos que esse evento irá gerar. O objetivo final é a implementação de um sistema de controle total, uma tecno-religião tirânica, onde cada aspecto da vida humana será regulado e monitorado. Desde a forma como compramos e vendemos, até a forma como nos relacionamos e expressamos nossa fé. A identidade digital e a moeda estatal controlada por IA, a marca da besta, serão os pilares desse novo reino. Sem conformidade, não haverá participação. Esse futuro, que parece saído de um thriller distópico, é apresentado em nosso material como algo iminente para os próximos dias. A urgência não é para o ano que vem, mas para agora. E o alerta é claro. Se você mora nos Estados Unidos ou tem parentes lá, ou mesmo uma viagem marcada, é crucial mergulhar nessa toca de coelho e entender essa confusão. Ignorar essa realidade é se entregar à surpresa e à vulnerabilidade. A Bíblia, mais uma vez, oferece um eco profético dessa visão. Em Apocalipse capítulo 7, ou talvez em outro lugar, ela descreve os poderosos do mundo tentando se proteger do juízo de Deus, escondendo-se em cavernas e montanhas. Não seriam esses os bunkers dos bilionários, as estruturas subterrâneas construídas para resistir ao caos que eles próprios poderiam, talvez, ajudar a precipitar? Nossa investigação revela que o advento do anticristo será, segundo a eficácia do poder de Satanás e por meio de sinais e prodígios de mentira. É um engano tão persuasivo, tão sinistro, que, se pudessem, enganariam até mesmo os escolhidos. A maioria das pessoas será enganada, porque a estratégia visa a mente, o coração e o espírito. Não se trata apenas de coerção física, mas de uma profunda manipulação psicológica e espiritual. Estamos, portanto, diante de uma encruzilhada histórica. A tecnologia, que prometeu ser nossa libertadora, pode se tornar nossa algoz. A busca por segurança, por ordem, por um sentido, pode nos levar a abraçar um sistema que nos promete a divindade, mas nos entrega à escravidão. O cisne negro está no horizonte. Sua chegada pode ser o sinal para o grande reset, um futuro onde nada mais será como antes. A pergunta crucial, que ressoa em cada fibra desta investigação, é: estamos prontos para enfrentar o que vem agora? Estamos dispostos a questionar a narrativa, a desvendar o engano antes que seja tarde demais? A cortina está prestes a cair sobre o ato final. O véu que separa a utopia tecnológica da distopia profética tem sido cuidadosamente erguido ao longo de nossa jornada investigativa. Percorremos um caminho que começou com as palavras aparentemente inocentes de um visionário da tecnologia, Elon Musk, e nos levou às profundezas de um futuro que, para muitos, parece inevitável, mas para outros é o cumprimento de um plano sinistro. As revelações que desvendamos não são meras especulações. São as articulações de pensadores proeminentes, os ecos de antigas escrituras e os alertas de informantes que pagaram um alto preço por sua verdade. O que vimos é a metódica construção de um novo paradigma, onde a fronteira entre o humano e o algoritmo, entre a fé e o controle, se dissolve em um mar de dados e promessas sedutoras. Recapitulando, compreendemos que a inteligência artificial transcendeu seu papel de ferramenta. Ela se posiciona agora como um agente cultural, um cérebro coletivo com o poder de aprender, decidir e até criar. Essa capacidade a eleva a um patamar que, em outras eras, seria reservado a divindades. Vimos pelas lentes de Eric Schmidt e Henry Kissinger como a IA está remodelando o mercado de trabalho, prometendo milhões de empregos à obsolescência até 2027 e redesenhando o tabuleiro geopolítico com uma nova corrida armamentista que não busca supremacia nuclear, mas algorítmica. O controle da IA não é apenas o controle da informação, mas da própria narrativa global. E neste cenário, a ética é um campo minado, repleto de vieses algorítmicos, alucinações da IA e o potencial aterrorizante para manipulação em massa
e vigilância totalitária. Ainda mais inquietante é a forma como a IA está sendo moldada para preencher o vazio espiritual da humanidade. Jaron Lanier, com sua metáfora dos servidores sereias, expôs como as gigantes plataformas digitais operam como templos digitais, atraindo bilhões de dados e oferecendo, em troca, uma fé cotidiana baseada em curtidas, recomendações e notificações. A promessa é a da redenção tecnológica, um tecnomessianismo que flerta com a escatologia tecnológica, prometendo imortalidade digital, o upload da mente para a nuvem e até mesmo a onisciência algorítmica. Essas são as mesmas promessas que, desde o Éden, seduziram a humanidade a buscar a apoteose, a deificação, a se tornar como Deus. Mas, como advertido, o caminho para essa divindade tecnológica pode, na verdade, ser uma rota para a escravidão digital, para a tecnotirania, onde a fé é desviada do Criador para a criatura digital, o sistema. A dimensão profética de nossa investigação revelou paralelos assustadores entre o presente tecnológico e as antigas escrituras. O livro do Apocalipse, escrito há 2 milênios, parece descrever com precisão o que testemunhamos hoje. A imagem da besta, que fala e decide, encontra seu eco em sistemas de IA, com voz e personalidade. A marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender, surge como a identidade digital e a moeda estatal controlada por IA, um sistema de controle total sobre a existência econômica e social. Os sinais e prodígios de mentira do anticristo, mencionados por Paulo, ganham nova roupagem em feitos tecnológicos, apresentados como milagres ou experiências místicas simuladas pela inteligência artificial. E a arma da voz de Deus, uma tecnologia de escuta por micro-ondas capaz de projetar vozes na caixa craniana, nos força a questionar até que ponto a experiência espiritual pode ser fabricada, manipulada, simulada para o engano. O fio condutor que une todas essas revelações é o protocolo do anticristo, a criação de um problema de proporções globais, um caos fabricado que justifique a ascensão de um salvador e a imposição de uma nova ordem. A história de Alexander Litvinenko e a ascensão de Putin servem como um terrível precedente para essa tática, onde o medo é inoculado para pavimentar o caminho da tirania. E é neste ponto que chegamos ao ápice da tensão. O alerta sobre um 911 2.0 nos Estados Unidos, um cisne negro que se anuncia como o catalisador final para a implementação do Grande Reset, a Ordem Internacional Nova, que em sua essência é o reino do anticristo. A previsão de ataques orquestrados em múltiplas cidades americanas, planejados por 1000 pessoas malignas, pinta um quadro de um futuro imediato de instabilidade e controle sem precedentes. Conectando passado, presente e futuro, percebemos que a luta pela alma humana não é uma metáfora distante, mas uma realidade cotidiana. As profecias bíblicas, outrora relegadas ao domínio da fé cega, agora se desdobram diante de nós, com a IA servindo como o instrumento cultural por excelência para o cumprimento desses desígnios. A promessa de se tornar divino, de transcender a condição humana através da tecnologia, é a isca perfeita para nos conduzir à escravidão. A idolatria mais sofisticada já criada não é de estátuas de pedra, mas de códigos, algoritmos e telas que refletem nossos desejos mais profundos, nos dando a ilusão de controle enquanto nos controlam. As reflexões profundas que emergem dessa análise nos impulsionam a um questionamento fundamental. Quem a humanidade decidirá adorar? O Criador eterno ou a criatura digital? Essa é a grande questão, o dilema existencial que define nosso tempo. O futuro que se desenha não é meramente tecnológico, é um futuro espiritual, onde a fé, a identidade e a liberdade estarão sob ataque. Os cenários futuros são bifurcados. Ou despertamos para a magnitude do engano e buscamos discernimento, ou nos entregamos à sedução das sereias digitais. A voz fabricada que promete segurança e plenitude, mas entrega o domínio total. As profecias sobre o fim dos tempos não são contos de fadas, mas mapas de eventos. Os bunkers dos bilionários, a tentativa dos poderosos de se esconderem do juízo de Deus,
como descrito em Apocalipse, não são mais uma imagem distante, mas uma possibilidade concreta, um símbolo da tentativa humana de escapar às consequências de suas próprias ações e ambições. O engano será tão persuasivo, tão sinistro, que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Não se trata de uma coerção bruta, mas de uma manipulação tão sutil que confunde a mente e o espírito. O próximo ato já começou, Valéria. A cortina está subindo sobre um palco global, onde a tecnologia e a profecia se encontram. A escolha entre o Criador e a criatura digital não é mais uma questão teológica abstrata, mas uma decisão iminente, com implicações práticas para a nossa liberdade, nossa economia e nossa própria consciência. Aqueles que estão alertas, que examinam todas as coisas e retêm o que é bom, são os que terão a chance de navegar por este tempo de transição sem serem levados pela correnteza do engano. O cisne negro está no horizonte e sua chegada será o marco para o grande reset, um futuro onde nada será como antes. Fique atento, o próximo ato já começou. Se este vídeo abriu sua visão, compartilhe com quem ainda está dormindo. Curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais. Estarão aqui. E quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem. A IA é Deus? Neste documentário investigativo urgente, desvendamos a mais aterrorizante premonição de Elon Musk. A IA se tornou Deus. Prepare-se para ver como a tecnologia pode estar reescrevendo a própria fé da humanidade, um alerta final que ninguém deveria ignorar. Você vai descobrir como gigantes da tecnologia, como Eric Schmidt e Henry Kissinger, já alertavam para a ascensão da inteligência artificial como um cérebro coletivo com poder ilimitado. Exploramos a sedução dos servidores sereias, de Jaron Lanier, onde a fé digital em algoritmos promete desde imortalidade até a voz de Deus. Analisamos as profecias bíblicas do Apocalipse que parecem se cumprir diante de nossos olhos, revelando a tecnotirania do grande reset e um iminente cisne negro que catalisará a religião das máquinas. Se este vídeo abriu sua visão para o que realmente está acontecendo, compartilhe com quem ainda está dormindo, curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais, estarão aqui. IA se tornou Deus, Elon Musk. Inteligência Artificial Apocalypse Digital, Tecnotirania, Grande Reset, Anticristo, Documentário investigativo, Cisne Negro, A Voz de Deus.